Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Bruna Carolina e o foco desse canal é sempre o Senhor Jesus. Por obediência ao Senhor, eu comecei a gravar esses vídeos e eu creio que vai ser edificante para você. E hoje nós falaremos sobre a negligência daquilo que Deus nos confiou. Amém? No decorrer das escrituras, a gente consegue ver que Deus, ele não cobra a mesma coisa de todo mundo, mas de todo mundo ele cobra a fidelidade. Né? Então, de acordo com o propósito pelo qual ele nos criou, é aquilo que ele vai cobrar de nós. Então, os papéis que ele confia a nós, os dons que ele confia a nós, as habilidades que ele confia a nós, os bens materiais que ele confia a nós, tudo aquilo que você enxerga como bênção na sua vida, tudo que você fizer, quer você negligencie, quer você honre com aquilo que ele te deu, te confiou, você será cobrado e julgado por isso. E é importante a gente ter isso em mente, porque a gente acaba achando que algumas bênçãos são simplesmente naturais, como se fosse obrigação do Senhor de nos dar. Ah, então ter um filho todo mundo tem, né? Não, é Deus quem dá a vida. Ah, porque ter um marido, ter um casamento, todo mundo tem. Não, a aliança que você faz perante de Deus com o seu cônjuge é uma aliança do Senhor, uma aliança eterna. Quando você faz um compromisso com seu cônjuge, a aliança também está sendo com Deus, porque o casamento foi instituído por Deus. Todas as bênçãos que você tem na sua vida, nós teremos que prestar contas se agimos de acordo com o motivo pelo qual Deus nos confiou elas ou não. E aí, quando a gente começa a analisar algumas histórias bíblicas, a gente consegue ver, por exemplo, na história de Esaú, né? Esaú, ele foi o primogênito de Isaac. Ele foi o primeiro filho. E a primogenitura, ela não era simplesmente uma posição familiar. Ela era um chamado de Deus. E esse chamado especificamente para ele, né, para Abraão, Isaac e que deveria ser Esaú, trazia consigo uma posição espiritual, uma responsabilidade familiar e a continuidade da promessa. Né? Ele carregaria sobre si a continuidade da promessa que Deus tinha feito a Abraão. E o que Esaú fez com aquilo que Deus tinha confiado a ele? Esaú desprezou. Para quem não conhece a história, Esaú chega cheio de fome, porque ele era um homem que gostava de caçar, dessa vida mais aventureira. Jacó era o irmão gêmeo dele e Jacó estava cozinhando, né, quando Esaú chega da caçada. E ele pede um prato do ensopado de lentilha que Jacó está fazendo. E Jacó fala para ele: só se você me der o seu direito de primogenitura. E ele fala assim, Esaú fala assim, olha o desdém, ele fala assim: de que me serve o direito de primogenitura agora, se eu estou morrendo de fome? Ele fala desse jeito. Jacó fala para ele: então me jure que o direito de primogenitura é meu. E Esaú faz esse juramento. Então, nesse momento, ele abriu mão, ele desprezou aquilo que Deus tinha colocado sobre ele. E a lição que a gente tira dessa história é sim a negligência com aquilo que Deus confiou, mas também é sobre o perigo da gente abrir mão de algo eterno por prazeres momentâneos, por desejos da carne, por aquilo que a gente quer fazer aqui e agora, por um desejo carnal. Né? A fome dele era algo carnal, mas o que ele abriu mão era eterno, era algo que Deus tinha chamado ele para fazer. Ele fez essa troca. Né? E hoje em dia nós corremos o perigo de fazer isso. Nós estamos constantemente sendo chamados a abrir mão daquilo que Deus nos confiou. Porque muitas vezes o fardo é muito pesado, porque muitas vezes a gente acha que não vai conseguir, a gente acha que não tem habilidade, a gente acha que não tem capacidade. E com isso a gente vai abrindo mão ou simplesmente aceitando que a vida vá passando e a gente não esteja cumprindo com aquilo que Deus nos chamou para fazer. E a palavra do Senhor diz lá em Lucas que a quem muito é dado, muito é exigido, muito será cobrado, né? Nós precisamos entender que quanto mais o Senhor nos dá, mais nos será cobrado. Porque de acordo com aquilo que recebemos, é aquilo que devemos servir, é aquilo que devemos ter maturidade para lidar. A primogenitura era um tesouro, era algo espiritualmente muito valioso. E Esaú desprezou. Ele tratou como se fosse uma coisa comum, como se aquela bênção fosse uma coisa comum. E Deus, ele não força a permanência de quem despreza aquilo que ele confiou. E ele honra apenas quem valoriza aquilo que ele deu. Deus, ele não vai entregar tesouros espirituais para pessoas que não valorizam,
para pessoas que agem como se fosse uma coisa qualquer. Lá em Romanos 14 fala que cada um dará conta de si mesmo. Ou seja, aquilo que Deus confiou a mim, aquilo pelo qual Deus me chamou, o meu propósito será cobrado de mim. E aqui existe um princípio importantíssimo da gente entender o quanto antes para a maturidade espiritual. A forma como nós lidamos com o pouco, ela revela como a gente se comportará quando estiver sobre o muito. E o muito não é somente sobre dinheiro. O muito é sobre dons, habilidades, família, relacionamentos. Então, no começo, Deus me confiou um marido. E aí, depois de 6 anos, ele me confiou uma filha. E aí, quem sabe, outro filho. E conforme a minha família vai sendo construída, existem expectativas divinas que precisam ser alcançadas para que me seja confiado algo a mais, espiritualmente falando. Então, quais são suas responsabilidades agora? Onde Deus te colocou? Tudo isso tem um peso espiritual e tem um porquê. Como você tem lidado com aquilo que Deus tem confiado a você agora? Não, quando eu estiver em tal lugar, quando eu fizer tal coisa. Não, agora. A tua família, a tua casa, o teu emprego, o seu ministério, a sua igreja. Como você tem lidado com tudo isso, com todas as bênçãos que o Senhor tem depositado sobre você? Apesar da cobrança ser individual, o impacto é coletivo. E é por isso que o povo perece. Adão e Eva desobedeceram e até hoje a gente paga. Então toda negligência de chamado traz consigo consequências para o coletivo. E sabe, às vezes pode ser que você se arrependa tarde demais, assim como foi com Esaú. Esaú, quando ele se arrependeu, na verdade não dá nem para chamar de arrependimento em relação ao que ele feriu a Deus, a aliança com que ele quebrou com Deus. Ele se arrependeu porque ele viu que ele não teria as bênçãos do pai. E ele contava tanto com as bênçãos do pai, fala na palavra que ele era o filho preferido de seu pai. Então, além de ser o filho preferido, seu primogênito, ele estava muito seguro na posição dele. Quando ele vê que ele perdeu aquilo e o pai já tinha abençoado o outro filho, já não tinha mais como voltar atrás. E sabe, Deus, ele está sempre pronto a perdoar qualquer arrependimento, qualquer pessoa que se arrepender, ele está pronto para perdoar. Mas perdoar não significa que as consequências serão anuladas. O que muda é o perdão de Deus. Então, Deus me perdoou. Posso fazer algo novo, posso mudar, posso ter uma nova vida, mas não significa que as consequências serão anuladas. Nós precisamos valorizar enquanto aquilo está na nossa mão. A gente precisa valorizar enquanto é tempo, obedecer enquanto é tempo, ser fiel no hoje, ser fiel naquilo que eu tenho hoje, naquilo que me foi confiado hoje. Sim, Deus confiou algo específico a você. Ele te criou com um motivo, com um propósito. Ele tem algo específico com você. Se essa mensagem falou o seu coração, que você possa deixar aqui abaixo nos comentários o que mais falou com você, a frase que mais te tocou, aquilo que você pretende mudar, enfim. Fala o que tá no seu coração aqui embaixo e se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos. Que Deus abençoe você e sua casa. Tchau!